pedir para você multiplicar 1 milhão por zero, qual que é o resultado? O resultado nada mais é do que zero. Apesar de termos 1 milhão presente na conta, mais 1 milhão vezes zero, o resultado nunca vai ser nada além do que zero. Quando nós falamos de multiplicar 1 milhão por 1, o resultado naturalmente é 1 milhão. Mantemos apenas aquilo que já tínhamos, não tivemos nenhum crescimento, não tivemos nada além daquilo que possa representar a nossa zona neutra, a nossa zona de equilíbrio, ou até mesmo, numa palavra um pouco mais comum, a nossa zona de conforto. Quando nós falamos de multiplicar 1 milhão por 2, por 3, aí nós começamos a ter um resultado crescente, um resultado que tende a se tornar exponencial conforme nós vamos empreendendo esforço naquilo que realmente oferece possibilidade de resultado. Portanto, esse pouquinho que trata de foco trata justamente da nossa capacidade de perceber aonde efetivamente nós temos que empreender esforços, onde que temos que empreender energia, onde que temos que depositar esse nosso 1 milhão. Represente ele aquilo que fizer mais sentido para você. Seja o seu esforço físico, o seu tempo, a sua inteligência, os seus recursos financeiros, não importa. Esse 1 milhão representa o nosso esforço, o nosso desempenho, o nosso empreendimento no sentido da construção da nossa revolução do pouquinho. Portanto, quando nós empreendemos esforço em algo que não gera possibilidade de resultado, o risco de ficarmos patinando na vida, girando muito tempo em torno de grandes nadas, é um risco muito grande. Eu mesmo passei muito tempo da minha vida, ali ainda tentando descobrir, criar um foco para a minha carreira, entender o que efetivamente fazia sentido. E em determinado momento eu abracei tantas atividades, tantas coisas, que aparentemente, numa leitura muito superficial, eram situações que incrementavam, que me colocavam dentro de um foco, mas na verdade criavam muito mais dispersão do que resultado. Na verdade, nós sempre temos ali que ter em mente que a necessidade de encontrarmos aquilo que nós fazemos melhor e em cima daquilo colocarmos todos os nossos esforços, todas as nossas possibilidades, é ali que o resultado efetivamente vai acontecer. Quando nós simplesmente ficamos tentando agregar situações para uma situação maior, sem entender especificamente qual que é o eixo, qual que é o principal, aquilo que no mundo dos negócios nós chamamos de core business, o coração do nosso negócio, sem a gente entender muito isso, o risco de ficarmos atirando para todos os lados, abraçando atividades, abraçando relações, abraçando questões que mais desperdiçam tempo do que efetivamente tornam esse tempo um tempo realizador, um tempo produtivo, o risco se torna um risco muito grande. E sabe o que é pior? Nós embarcamos nessa muitas vezes sem perceber, ou muitas vezes na melhor das boas intenções. Porém, como nós não estamos aqui para discutir apenas boas intenções, mas sim os resultados das boas intenções, é muito prudente que nós estejamos atentos a tudo aquilo que nós abraçamos de atividades, de tarefas, de relações, de comportamentos, que acabam nos criando muito mais dispersão do que foco. Portanto, de uma forma resumida, podemos dizer que o pouquinho do foco diz respeito à nossa capacidade de empenhar intensidade, empenhar esforço naquilo que gera possibilidade de resultado, naquilo que efetivamente nós compreendemos como algo que é capaz de produzir as metas, os objetivos que vão compor aí a nossa revolução do pouquinho, o nosso processo de transformação pessoal, profissional, relacional, não importa. O importante é termos a consciência de o quanto de esforço que é empenhado, que é investido, o quanto de recursos, que podemos entrar aí na conta dos recursos, na questão tempo, inteligência, a nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade de relacionamento, os nossos próprios recursos financeiros, enfim, tudo aquilo que efetivamente nós temos como recursos, a forma como nós empenhamos esses recursos na direção dos nossos objetivos, é aquilo que nós podemos também traduzir de uma forma muito simples, muito literal até, sobre o que representa foco na vida da gente. Portanto, vale a pena estar atento a determinadas questões que podem estar impactando diretamente os seus resultados. E às vezes a gente acredita que está em uma tremenda situação de foco, porém, muitas vezes nós estamos sendo até meio que iludidos
pela percepção de que, agregando uma série de situações àquilo que nós fazemos, nós estamos ampliando o foco, quando justamente o foco significa nós chegarmos na essência, naquilo que efetivamente produz resultados. Eu vou contar rapidamente uma história pessoal para que você entenda qual que é a pegada do foco e qual que é a pegada do pouquinho do foco. Quando nós colocamos atenção sobre esse pouquinho, o poder que isso ganha na vida da gente. Durante um tempo da minha vida, quando eu ali estava começando a fazer palestras, ainda trabalhava no mercado de comunicação, em propaganda, e eu assim, olha como eram diversas situações aparentemente correlacionadas, porém que mais causavam dispersão, mais se enfraqueciam do que se fortaleciam. Eu trabalhava em uma agência de propaganda durante o dia. À noite eu ia lecionar em universidade, cheguei a lecionar em até 3 universidades ali no período da noite. Eu também já escrevia para diversos sites, escrevia para diversos jornais, eu já tinha o meu trabalho de palestrante começando a ter um pouco ali de resultados. E assim, onde havia algo que eu sentisse que pudesse estar relacionado a esse movimento todo, eu ia lá e abraçava. Com isso eu esgotava todo o meu tempo e a energia criativa ficava totalmente dispersa e gradativamente eu achava que eu estava focado, porém gradativamente o resultado era um resultado cada vez mais pífio, cada vez mais rasteiro, cada vez mais superficial. Um resultado que era muito diferente daquela perspectiva que eu tinha, acreditando que, poxa, quanto esforço que eu estou empenhando em tantas coisas e os resultados não estão acontecendo? Pois é. O segredo está justamente naquele segundo fator da frase, né? Naquela segunda parte da frase, que é tantas coisas. Quando nós começamos a entender que para ter uma vida de resultados é preciso primeiro identificar quais são os nossos pontos fortes e a partir daí colocar todos os nossos esforços, ou pelo menos a grande parte do nosso tempo, do nosso recurso, da nossa inteligência, dos nossos relacionamentos, no sentido ali de investir naquilo que é o nosso melhor, daquilo que efetivamente nós sabemos fazer de melhor. Quando a gente tenta abraçar todas as situações, o risco de acabar não abraçando nenhuma é um risco muito grande. Ou de acabar abraçando de uma forma muito leviana, de uma forma muito irresponsável, diversas situações, é um risco muito grande. E aí você começa a sentir na pele o resultado daquilo que se chama dispersão, que podemos até dizer aí que seja o contrário de ter foco.